Já faz 6 meses que a Covid-19 apareceu e virou o mundo de cabeça para baixo. O surto que virou pandemia lançou os cientistas em uma corrida, como poucas na história, para entender e derrotar essa doença. Eu sou Adriano Brito, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou destacar 4 descobertas da ciência. A primeira, o genoma do vírus. Em 10 de janeiro de 2020, o Instituto de Virologia de Wuhan, na China, publicava a peça mais básica e crucial desse quebra-cabeças, a primeira sequência do genoma. Lembrando que o genoma é o conjunto de DNA ou RNA de um organismo, que armazena as informações genéticas. Alguns vírus, como o da herpes, têm DNA. Outros, como o da influenza, têm RNA. No caso do coronavírus, estamos falando de RNA, que contém uma espécie de ficha corrida com as características e comportamentos do vírus. São essas instruções que permitem que o vírus, quando invade uma célula, transforme essa hospedeira em uma espécie de fábrica de clones de vírus. E assim a doença se espalha. Ao sequenciar o genoma, esses cientistas traduzem esse conjunto de RNA em uma série de letras. Em Wuhan, eles encontraram uma cadeia de 30 mil letras que formam o código genético que contém tudo o que o novo coronavírus precisa para se replicar e se propagar. Só para ter uma ideia, o genoma humano tem mais de 3 bilhões de letras. O da gripe comum tem cerca de 15 mil. Em alguns casos, decodificar um genoma pode levar meses ou até anos. E por que isso é importante? O genoma revelou 1. Que se trata de um coronavírus, e 2. Que ele era 80% idêntico ao vírus da SARS, que causou um surto em países da Ásia e no Canadá entre 2002 e 2003. E claro, para os cientistas começarem a pensar em tratamentos e vacinas, essas informações são essenciais. Os coronavírus são uma grande família de vírus. Centenas deles circulam entre animais como porcos, camelos, morcegos e gatos. Segundo as evidências científicas, o vírus que causa a Covid-19 é o 7º coronavírus que se tem notícia a conseguir saltar de um animal para o ser humano. Um dos mistérios ainda sem solução é como ele conseguiu dar esse salto. Normalmente, isso ocorre de um animal direto para o homem, ou de uma espécie de animal hospedeiro no meio do caminho. Um parêntese aqui. 2 dias depois dos cientistas chineses compartilharem esse genoma com o mundo, o Instituto em Wuhan foi fechado sem maiores explicações. Tá aí um exemplo de falta de transparência do regime chinês. O fato é que cientistas de todo o mundo puderam usar esse material. A partir da pesquisa dos cientistas de Wuhan, laboratórios de todo o planeta têm compartilhado as sequências dos genomas encontrados em seus países em tempo real. Eles inserem as informações em uma base de dados com código aberto. Isso permite entender como o vírus se propaga e que mutações vem sofrendo. E é essa a nossa segunda descoberta. Isso porque essas mutações, ou pequenos erros, aparecem no genoma. É como se fossem erros tipográficos na sequência de letras. É importante deixar claro que as mutações são comuns e raramente significam que o vírus vai ficar mais letal, contagioso ou que vai provocar sintomas mais graves, por exemplo. Mas se esse erro aumenta a capacidade do vírus de se espalhar, ele acaba se espalhando, em detrimento de uma versão anterior do vírus, com chance menor de se espalhar. Seguindo esses rastros deixados pelo coronavírus, os cientistas conseguem mostrar como ele está ultrapassando as fronteiras. Eu vou dar um exemplo. Se cientistas encontram 3 mutações específicas em uma amostra de Nova York, e várias amostras em Wuhan têm essas mesmas 3 mutações, é provável que todos esses casos tenham origem no mesmo agente transmissor. E colocando isso num cronograma, os especialistas conseguem compreender quando e como o vírus foi de Wuhan a Nova York. A gente viu isso aqui no Brasil. Quando uma equipe conseguiu sequenciar o genoma do vírus encontrado no primeiro paciente do país, a maior compatibilidade era com o vírus encontrado na Bavária, na Alemanha, país vizinho da Itália, onde o brasileiro esteve. Hoje já existem mais de 37 mil amostras do coronavírus com genoma sequenciado no mundo. E com esses dados, os cientistas criaram esse mapa de mutações do vírus enquanto ele se espalha pelos países. Outra conclusão que veio a partir disso é que o ritmo de mutação do SARS-CoV-2 tem sido menor que o da gripe, por exemplo. E isso é bom. Nos ajuda a entender melhor qual é o nosso inimigo. E essa estabilidade pode ajudar no desenvolvimento de uma vacina. No caso da gripe, ela precisa ser mudada todo ano justamente por causa do volume de mutações, que geram as chamadas novas cepas do vírus. Outra descoberta importante é a chamada propagação silenciosa, que é o nosso item número 3. Os cientistas puderam estudar isso graças a um experimento no povoado de Vô, onde se registrou a primeira morte por coronavírus na Itália, lá em 21 de fevereiro. Esse vilarejo, onde vivem cerca de 3 mil pessoas, foi isolado imediatamente. E a partir daí, toda a população foi testada repetidas vezes, independente ou não de ter sintomas. Assim, os cientistas chegaram a uma descoberta importante. Um percentual enorme das pessoas que testaram positivo tinha sintomas muito leves ou eram assintomáticos. 40% dos infectados não sabiam que tinham a doença e que podiam transmitir para outras pessoas. O experimento de Vô mostrou a eficiência do vírus em se espalhar entre pessoas que nem sequer sabem que estão doentes.
Mais recentemente, depois de uma confusão após uma entrevista coletiva, a OMS veio a público reforçar que as pessoas assintomáticas transmitem sim a doença. Há evidências que sugerem que pessoas com sintomas são mais infecciosas, até porque se você não tosse e não espirra, vai transmitir menos. Mas a doença pode ser transmitida, por exemplo, antes dos sintomas começarem a se desenvolver. Isso pode explicar, por exemplo, porque o SARS-CoV-2 tem uma capacidade maior de contágio se comparado à gripe. Além disso, os sintomas podem levar bastante tempo para começarem a aparecer, até 14 dias. Durante todo esse tempo, a pessoa pode estar transmitindo sem saber, mesmo que menos em comparação com alguém que apresenta sintomas. Mas vamos a outra descoberta-chave sobre o coronavírus, a nossa quarta e última desse vídeo, que é a forma como ele consegue invadir o corpo. Isso é importante porque ajuda a explicar por que esse coronavírus pode causar danos tão graves. Vamos lá! Esse coronavírus invade o nosso corpo se agarrando a receptores muito específicos que ficam na superfície das nossas células, conhecidos como ACE2. E qual o problema aqui? Cada vírus tem sua maneira de invadir a célula. Os receptores ACE2, que digamos assim abrem as portas para esse coronavírus, estão por toda a parte do corpo. No nariz, nos pulmões, no intestino, no coração, nos rins, no cérebro. Por isso a Covid pode provocar tantos sintomas diferentes em tantas partes do corpo. Porque o vírus entra direto nesses órgãos por meio desse mecanismo específico de invasão das células. É diferente do que geralmente ocorre com os vírus influenza causadores da gripe, que entram nas células de uma forma diferente. Com exceção dos tipos mais graves, como a gripe aviária, esses vírus ficam apenas no nariz e nos pulmões, ou seja, não alcançam diretamente outros órgãos, como o novo coronavírus. Em entrevista ao meu colega João Felé, o epidemiologista Paulo Lotufo explicou que a Covid-19 não pode ser vista apenas como uma doença respiratória. Isso porque ela pode causar desde uma pneumonia, o que é algo comum com outras doenças que atacam o trato respiratório, até trombose, coágulos, AVCs, infartos. Além disso, a maior parte dos vírus respiratórios causam infecções ou no trato respiratório superior, que tendem a ser mais leves e se espalharem mais, ou no inferior, que são mais graves e mais difíceis de transmitir, ou um ou outro. Mas o novo coronavírus consegue fazer as duas coisas. Ao infectar as vias respiratórias superiores, o nariz e parte superior do pulmão, a inflamação causa tosses e espirros, que rapidamente espalham a doença. Ao mesmo tempo, as infecções nas vias inferiores e na parte inferior do pulmão podem provocar problemas respiratórios graves. Por isso, apesar de 6 meses de pesquisas, os cientistas concordam que a única forma de realmente acabar com a pandemia vai ser uma vacina. Você deve ter visto que já existem testes em seres humanos, inclusive aqui no Brasil, mas as chances de que alguma vacina esteja disponível antes de 2021, infelizmente, são pequenas. A gente da BBC News Brasil vai continuar acompanhando isso de perto. Tem sugestões? Dúvidas? Deixa aqui na caixa de comentários. Até a próxima!